Olha, chamas destruíram barracas em José de Freitas após um possível curto-circuito. E esse incidente aconteceu na Praça Pedro Freitas, que é onde acontecem os festejos da cidade de José de Freitas. Nossa Senhora do Livramento é a padroeira da cidade e é a terceira vez que esse tipo de episódio acontece nos últimos 2 meses aqui no Piauí, envolvendo essas barraquinhas em situação como essa, né, nos festejos das padroeiras dos municípios. O Francisco José tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Francisco, aconteceu novamente, né? Boa noite para você. Boa noite, Nádia Rodrigues. Boa noite, telespectadores do Jornal Cidade Verde. Essa situação foi verificada no final da tarde, pouco depois das 5 horas da tarde, no município de José de Freitas, localizado a 45 quilômetros da capital, que fica aqui na região da Grande Teresina. A cidade festeja, como você falou, a padroeira Nossa Senhora do Livramento. Os festejos são realizados anualmente no período de 5 a 15 de agosto. Hoje, portanto, é exatamente a 4ª noite dos festejos, uma sexta-feira, portanto, final de semana, um período em que há uma integração ainda maior de pessoas, uma multidão, na verdade, que participa normalmente aos finais de semana dessas celebrações, porque é onde pessoas que não moram no município têm a oportunidade de participar dos festejos. E, infelizmente, está sendo marcado por essa situação lamentável. De acordo com as últimas informações, a causa mais provável desse incêndio, há relatos de que um curto-circuito ocorreu em apenas uma das barracas, mas como é um material de fácil combustão, o fogo se espalhou rapidamente. Pelo menos 10 barracas foram atingidas até esse momento. A contagem, evidentemente, se dará de maneira mais assertiva depois, né? Porque tudo isso, nesse exato momento, Nádia, os bombeiros civis do município, né, aqueles bombeiros, aquele grupamento treinado, inclusive por equipes aqui em Teresina, ainda estão fazendo o rescaldo de toda a área. Então, esse trabalho, esse incêndio, como aconteceu no final da tarde, ainda é muito cedo para a gente falar de causas específicas, de causas de maneira exata, mas a presunção é que, de fato, tenha sido um curto-circuito. Isso por conta de relatos dos próprios barraqueiros, né, que informaram essa situação e, consequentemente, todo um levantamento ainda será realizado. Equipes da distribuidora Equatorial Piauí, nesse momento, também fazem um monitoramento de toda a área para ver se há algum tipo de risco. Os materiais, aqueles que podem, explosões também foram ouvidas durante o incêndio. Outros materiais, como freezers, garrafas, além de botijões de gás também foram retirados. Os barraqueiros, alguns deles, chegaram a inalar bastante fumaça na tentativa de retirar esses materiais e as imagens são impressionantes. O fogo atingiu exatamente cerca de 10 barracas e as imagens realmente mostram a dimensão dessa situação que, como você falou, não é o primeiro caso que acontece neste ano. Foram registrados também incêndios como esses, nessas mesmas dimensões, com essas barraquinhas de palhas que são montadas em festejos também no município de Lagoinha do Piauí no mês passado, exatamente no dia 18 de julho. E antes, em junho, dia 13 de junho, o município de Campo Maior, que festejava o padroeiro Santo Antônio, também passou por esse mesmo tipo de situação. Portanto, é o terceiro mês seguido que importantes cidades do Piauí enfrentam esses incêndios em seus festejos. Nádia, é com você. Felizmente, né, Francisco, nem em Campo Maior, nem Lagoinha do Piauí, também nem José de Freitas, ninguém ficou ferido, né, esse susto grande, apesar das explosões de hoje registradas em José de Freitas, mas fica o alerta para as outras cidades, porque é muito tradicional nas pequenas cidades esse tipo de situação, né, se formar ali aquela quermesse após a missa, para que as pessoas se reúnam, né, façam os seus lanches, comprem participem dos leilões da igreja e nesse modelo, nesse formato de barraquinhas de palha. Então fica realmente o alerta, porque
algo mais grave realmente pode acontecer. Eu aproveito, viu, Francisco, porque eu estava conversando com a Graciane Araújo agora há pouco e ela me dizia que está circulando uma informação de que esse incêndio nas barraquinhas em José de Freitas pudesse ter sido provocado pela queda de um avião. A gente sabe que o país hoje está com os olhos voltados para a cidade de Vinhedo, lá no interior de São Paulo, na região de Campinas, né, após a queda desse avião que matou 62 pessoas, uma tragédia que realmente... hoje o Brasil inteiro passa os olhos para lá e aí, a partir de notícias como essas, outras notícias que podem ser fake news também são disseminadas. Então, nesse caso, de fato, não foi o avião, né? As barracas pegaram fogo provavelmente por causa de um curto-circuito. Obrigada, viu, Francisco, pelas informações ao vivo aqui no Jornal Cidade Verde.